Fala pessoal, Diego Jorge por aqui, do canal Super Bolso, direto dos estúdios da minha casa. No vídeo de hoje quero falar sobre formação de patrimônio. Quais são os fundamentos que você precisa saber antes de começar a investir? Alguns desses fundamentos eu negligenciei e eu não quero que você cometa os mesmos erros que eu cometi. Então, bora pro vídeo. Antes de mais nada, a base desse canal sempre vai ser: não tenha dívidas e tenha uma reserva de emergência. Não negligencie essas duas etapas. Se você tem dívida, pague as suas dívidas, faça uma boa reserva de emergência e só depois você pode começar a investir. Dito isso, o que a gente precisa saber? Como que a gente vai fazer uma composição da nossa carteira? Como que a gente inicia a nossa formação de patrimônio? Primeira coisa, a gente precisa definir o quanto do nosso dinheiro vai ser destinado para a renda fixa e o quanto que vai ser destinado para a renda variável. Muitas pessoas negligenciam essa etapa. Então, e eu fiz isso, eu negligenciei também essa etapa. Então, a gente precisa responder a essa pergunta: quanto que eu vou destinar para a renda fixa e quanto que eu vou destinar para a renda variável? E por que que isso é importante, tá? Por que que isso é importante? É muito comum a gente começar a investir no momento onde a renda variável, as ações, os fundos imobiliários estão em evidência. Você começa a se deparar, as ações estão subindo, a ação da empresa ABC está valorizando, os fundos imobiliários estão pagando muitos dividendos, os shoppings é a bola da vez, invista em shoppings e tal. Então você é pego por esse assunto e você começa os seus investimentos, geralmente, na grande maioria, logicamente que não é regra, pela renda variável. E por que que isso precisa acender um alerta na sua cabeça? Por que que você tem que tomar atenção com isso? Porque não é todo mundo que está preparado emocionalmente para se expor na renda variável em excesso. E aí, eu deixo até como um exercício para vocês olharem a sua carteira, os seus investimentos, se você já investe, como que está distribuído, como é que é a composição dos seus investimentos. Se está mais para renda fixa ou se está mais para renda variável. E o cuidado que você tem que ter é quando você passa por um momento de crise na renda variável, nas ações ou nos fundos imobiliários, emocionalmente você pode não estar preparado para passar esse momento de crise, tá? Então, evite a exposição em renda variável. Às vezes, o valor que você tem em renda variável é acima do que você pode suportar, tá? Então, cuidado com a euforia do momento, cuidado em começar a investir em renda variável, porque o momento está te seduzindo para isso, tá? E não aprenda na dor. Às vezes eu vejo muito depoimento das pessoas que estão desfazendo das suas ações, dos seus fundos imobiliários, porque o momento é de crise e elas não aguentam mais sofrer. O peso emocional está sendo muito forte e elas começam, na dor, a se desfazerem das suas ações e dos seus fundos imobiliários. Tá? E isso poderia ter sido evitado se o investidor, se nós não tivéssemos negligenciado a composição da carteira, pensado de forma racional na nossa composição da nossa carteira, tá? E aí, volto a dizer, pela dor, a gente acaba fazendo o quê? Vendendo sem critério. A gente vende porque não aguenta mais a dor, a queda dos preços, e a gente vende porque a gente está em pânico. A gente começa a ver o nosso saldo, né? E aí é comum. A gente começa a entrar direto na conta, ver o nosso saldo, sempre com um valor menor do que o dia anterior. Isso vai alimentando ainda mais a nossa dor, né? Nosso pânico, né? A gente vê mais notícias, a gente vê mais vídeos para o que fazer com com o nosso dinheiro, e isso vira um ciclo aonde a gente, de forma desesperada, começa a vender tudo sem critério nenhum. Simplesmente, volto a dizer, porque a gente negligenciou a primeira etapa, que é definir de forma muito clara as regras que a gente vai se dar, tá? Então esse é o primeiro ponto.
Segundo, que eu vejo muito também e foi o que aconteceu comigo. Imagina que você já tem uma formação de patrimônio, que você já definiu, que você está investindo, que você já tem uma certa quantia de dinheiro e tal, e aí você começa a perceber que uma ação ela se valorizou muito ao longo do tempo. E aí você fala assim, nossa, eu estou com um lucro bacana aqui, 5 mil reais investido virou 7. E aí o que a grande maioria incentiva a gente a fazer? Ah, olha, veja bem, você vende o que está mais para frente, o que você tem mais de lucro, para você comprar o que está para trás. Então vamos pegar aqui o nosso exemplo, né? Você tem renda fixa e renda variável, e você percebeu que uma das suas ações despontou. Então o que é aconselhado fazer, né? O que dizem para a gente fazer? Para a gente vender um pouco dessa ação que está valorizada para comprar, por exemplo, renda fixa ou fundos imobiliários. E isso é um grande erro. Isso você não deve fazer. Você não deve fazer esse balanceamento simplesmente porque está mais valorizado, tá? Então foram etapas que eu aprendi lá atrás, que eu questionei e hoje eu faço totalmente diferente, que é o que faz mais sentido para mim. Logicamente que você precisa ter maturidade para poder refletir sobre o que eu estou dizendo e questionar se faz sentido para você ou não. Eu estou dando uma direção, estou dando uma base que você precisa pensar antes de começar. Porque depois que você estiver no jogo, eu não quero que você aprenda pela dor ou pelo pânico do momento da situação. Tá, então vamos para a parte prática, né? E vamos materializar isso. Como que a gente pode definir, então, uma porcentagem para renda fixa ou para renda variável? Eu preparei aqui uma planilha aonde eu dividi por porcentagem. Então imagina que você está começando a investir, que você quer responder essa pergunta. Tá, quanto que eu vou definir para renda fixa e para renda variável, entre ações e fundos imobiliários? Então vamos imaginar que você, e eu te aconselho a sempre começar pela forma mais conservadora possível. Então imagina que você vai colocar aqui 70% em renda fixa, 15% em renda variável, né, em ações e fundos imobiliários. Então, uma forma muito básica de começar, uma forma muito assim, inicial mesmo, para você começar a dar os primeiros passos. Ou você pode até ser mais conservador ainda, 80% em renda fixa e 10% em renda em ações ou fundos imobiliários. Pronto, vamos deixar aqui bem conservador. Início do início. E aqui eu digo para vocês, vai aumentando a sua exposição à medida que você for criando maturidade financeira. Nos investimentos, o tempo vai te ensinar, vai te dar casca, vai te dar força para você entender como que se joga esse jogo, como que você se prepara para poder jogar esse jogo, né? Para você ficar mais assim, esperto assim e não ser influenciado, vamos dizer assim, tá? Então comece de forma conservadora e vai se expondo na renda variável, né? Aos poucos, à medida que você for tendo tempo, que você for fazendo seus aportes. Beleza. Então imagina que você tem lá R$ 1.000 para investir, você definiu como que vai ser, essa aqui é a regra, né? Essa aqui é a sua regra. Você definiu a regra que você vai jogar do seu jogo. Então essa aqui é a sua regra, a sua meta. Ok. R$ 1.000 para investir. O que você vai fazer? Bom, se a sua porcentagem maior é na renda fixa, então você vai começar na renda fixa aplicando R$ 1.000. O próximo dinheiro que você tiver para investir, como ações e fundos imobiliários estão na mesma proporção, você pode escolher por um ou por outro. Então, mais R$ 1.000 aqui. Imagine que você definiu que você vai investir em ações. O que está mais para trás? Então, você já está no terceiro aporte. Quando você faz o terceiro aporte, você vai olhar aqui, ó, e você vai ver que o que está mais para trás é a renda variável. Então, próximo aporte você tem que fazer na renda variável. Então, mais R$ 1.000, R$ 2.000. Aqui, ó, tem o que ficou para trás? 13 e 10. Tanto faz. Está muito próximo. Então, vamos imaginar que você compra fundo imobiliário. E você vai fazendo isso à medida que você vai analisando e você vai notando que os objetivos estão ficando mais para trás do que a sua meta definida por você, daquela meta que você definiu.
E assim você vai compondo a sua carteira, você vai formando o seu patrimônio. Logicamente que vale lembrar que essa forma de você fazer esse balanceamento é uma forma muito inicial, é uma forma básica. Porém, ela é uma forma muito eficiente que vai fazer você evitar o quê? Uma exposição desnecessária na renda variável, tá? E venda por balanceamento daquilo que está para frente, que são dois erros que eu falei para vocês que a gente comete. Então, essa aqui é o início. Lógico que dá para a gente melhorar, lógico que dá para a gente acrescentar algumas coisas aqui para ficar uma formação de patrimônio um pouco mais eficiente, vamos dizer assim. Porém, esse início vai fazer você evitar muitos erros, tá? Então, eu deixo aqui como sugestão, como dica, muito fácil de fazer, não precisa pagar a plataforma, não precisa pagar nada. Você faz isso aqui no Excel, simplesmente com porcentagem, você faz a divisão que você quer e começa fazendo os seus investimentos. Lembrando, como sugestão, comece sempre de forma mais conservadora, tá? Essa é a grande dica. E aqui eu fiz também, só para a gente finalizar, um outro gráfico, aonde eu coloco o comparativo. Esse gráfico da parte de dentro é a definição, a meta que a gente busca, né? 80, 10, 10. 80 renda fixa, 10 ações e 10 FI. E o gráfico de fora é a medida que a gente vai fazendo os nossos aportes e a gente vai tendo um parâmetro de como ela está se comportando, né? De como ela está se equiparando com o objetivo que a gente definiu. Certo? Então, bem simples, bem básico, porém eficiente. Esse que é o principal. Deixo aqui para vocês então esse conteúdo. Se você gostar, se você gostou, compartilha. Se você faz de alguma forma diferente, compartilha com a gente também. Deixa seu comentário. Se você faz o balanceamento do jeito que eu mostrei ou se você faz o balanceamento vendendo o que está na frente para comprar o que está para trás, tá? Que é uma forma ensinada por muitos, tá? Que eu discordo. Hoje eu discordo. E se você puder dar aquela força para nós, segue o nosso canal e vamos junto nessa etapa, nessa missão de cada vez mais a gente aprender educação financeira. Então até o próximo vídeo, se Deus quiser, e vamos que vamos.